Oi gente, meu nome é Ana Beatriz e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o livro A Reivindicação dos Direitos das Mulheres, da Mary Wollstonecraft. Para começar, eu vou fazer uma breve biografia da autora e depois eu vou dar um panorama geral do contexto em que o livro foi escrito e farei também algumas anedotas sobre a edição que eu li. E por último, eu vou expor a teoria principal da Mary Wollstonecraft, seus principais argumentos e todas as referências, incluindo a edição que li, vão estar provavelmente na descrição do vídeo. Então vamos lá. A Wollstonecraft, ela nasceu em Londres, vinda de uma família relativamente pobre, e por um breve período de tempo ela fez da educação dos outros o seu meio de vida. Até ela decidir seguir carreira como autora. Entre os assuntos que estavam nas suas obras, muitas vezes relacionados às mulheres, estava a defesa de que a educação de moças fosse levada tão a sério quanto a de rapazes. Como autora e pensadora política, ela passou a frequentar o mesmo círculo social de outros iluministas radicais ingleses, como Thomas Paine e William Godwin, que veio a ser com quem ela eventualmente se casou. Ela escreveu um livro chamado A Reivindicação dos Direitos dos Homens, em 1790, e que foi uma resposta ao texto Considerações sobre a Revolução Francesa, do Edmund Burke, o que a fez ter reconhecimento entre seus pares. O seu falecimento ocorreu no ano de 1797, pouco tempo depois dela dar à luz a única filha que ela teve com William Godwin. Essa filha, ela veio a ser conhecida como Mary Shelley, a autora do romance Frankenstein. Para explicar o contexto em que a reivindicação dos direitos das mulheres foi escrito, eu preciso retomar um pouco a um episódio conhecido como a controvérsia da Revolução, em que iluministas ingleses despertaram uma guerra de panfletos políticos a respeito do que acontecia na França. Essa querela iniciou-se em 1789, quando Richard Price, que era um político liberal e republicano, proclamou um discurso sobre o amor por nossa nação. E então, o Burke publicou uma falsa carta com suas opiniões nada favoráveis ao que estava acontecendo na França, e criticando o discurso proferido pelo Price. O seu texto é uma defesa da monarquia e da tradição, e meio pelo qual o homem poderia se manter em virtude. A primeira resposta para essa publicação do Burke vem do panfleto político escrito pela Mary Wollstonecraft, em que ela critica tanto o Burke quanto a monarquia e defende os ideais de liberdade individuais pelos quais operavam os revolucionários franceses. Esse texto, que foi publicado em 1790, a consagrou como parte do movimento iluminista radical inglês. E 2 anos após isso, a Mary Wollstonecraft publicou uma reivindicação dos direitos das mulheres. Quando a gente discute a obra dessa iluminista, devemos ter algumas questões em mente sobre o contexto dela. A historiadora Himmelfarb definiu que no iluminismo inglês não havia filósofos, mas sim filósofos morais. Isso porque, explica ela, eles acreditavam em um senso moral que era presumido ou inerente ao ser humano. E a esse senso moral tão importante, eles davam o nome de virtude. Muitos autores ingleses dão o nome de virtude, incluindo o Burke e a Wollstonecraft. No entanto, ambos e outros autores também, eles diferem muito sobre como alcançar essa virtude enquanto sociedade. E essa discordância é o que permeia todo o debate que ocorreu de 1789 a 1795. A Reivindicação dos Direitos das Mulheres foi escrita em 1792, na Inglaterra, e é a obra mais conhecida da Mary Wollstonecraft.
De acordo com a editora Boitempo, é um dos documentos fundadores do feminismo, o que eu acho que pode ser discutido. Na época, a Mary Wollstonecraft, assim como outros autores, já tinha se declarado a favor da Revolução ao publicar uma reivindicação dos direitos dos homens, onde fez severas críticas à nobreza. Mas, quando a chamada Primeira República Francesa foi instaurada, a Wollstonecraft ela torna público a sua decepção com o fato de que o direito ao voto não for estendido às mulheres. Ela então escreve essa carta em resposta a um texto que foi apresentado na Assembleia Constituinte, chamado Relatório sobre a Educação Pública, mas que só cita a educação das mulheres lá na sua última página. A edição que eu li, como eu mencionei, foi uma tradução da editora Boitempo, que foi publicado em 2016, com prefácio da Maria Lídia Quartim de Moraes. Se alguém se interessar a ler, eu recomendo muita cautela quanto ao prefácio, uma vez que tem certa romantização da Mary Wollstonecraft ali, como uma feminista, figura descolada do seu contexto social, como se os seus comportamentos e ideias fossem bastante à frente do seu tempo. Na minha opinião, essa é uma interpretação errônea da Mary Wollstonecraft, uma vez que ela claramente faz parte de um movimento chamado pela Himmelfarb de Sociologia da Virtude, que caracterizava o iluminismo inglês, e também porque as suas ideias sobre o direito das mulheres eram ecoadas por outras autoras tanto na Inglaterra quanto na França. E isso me leva a concluir que a Mary Wollstonecraft fazia parte de um movimento com contexto histórico preciso e não algo descolado da sua realidade. Mas seguimos. O objetivo principal desse livro é advogar pelo direito da mulher à educação. No entanto, para Mary Wollstonecraft, esse não era um fim em si mesmo, apenas uma mudança necessária para o ideal de sociedade que ela concebia. E é sobre isso o primeiro capítulo, chamado Considerações sobre os Direitos e os Consequentes Deveres da Humanidade. E nele, a autora apresenta dois termos que vão permear todo o livro: a razão e a virtude. Antes de me aprofundar nesses conceitos, eu quero destacar que no livro há uma definição bem clara do que a autora entende por educação, sendo esta: a atenção à crítica a atenção à criança que lentamente aguçará os sentidos, formará o temperamento, regulará as paixões quando essas começarem a fomentar, e fará funcionar o entendimento antes que o corpo alcance a maturidade. E ela ainda diz assim, que homens e mulheres devem ser educados em grande medida pelos modos da sociedade em que vivem. Ou seja, aqui a Mary Wollstonecraft ela se coloca a favor de escolas, tanto para homens quanto para mulheres, em contrário a uma educação que ela chama de privada, praticada por tutores, muitas vezes membros do clero, que era em privado, e um modelo de educação que era seguido tipicamente pela nobreza. Pois bem, voltando aos conceitos de razão e virtude, para Mary Wollstonecraft, a razão e a virtude são atributos que diferenciam homens de animais, e apenas através desses atributos é que poderíamos alcançar verdadeira felicidade enquanto indivíduos, e assim direcionar as leis que regem a humanidade, sendo a monarquia uma forma viciosa de governo por elevar um homem acima de seus semelhantes de forma bem arbitrária. E afinal, segundo ela, quanto mais igualdade existir entre os homens, mais a virtude e a felicidade reinarão na sociedade, pois nascimento, riquezas e todas as vantagens extrínsecas que exaltam o homem acima dos seus semelhantes, sem qualquer emprego da mente, na realidade, colocam-nos abaixo dos demais. Mas a educação das mulheres, segundo ela,
tem sido sabotada para que essas mulheres se tornem seres fracos, baseado apenas na conclusão de que são seres incapazes de alcançar a virtude e de exercer a razão. E aí a Mary Stonecraft defende que essa conclusão é errada e que mulheres não deveriam desejar apenas inspirar amor, mas sim nutrir uma ambição muito mais nobre do que e exigir respeito por suas capacidades e por suas virtudes. Aos homens, ela diz que interessa que essas mulheres continuem da forma que estão, porque eles buscam o prazer momentâneo da sedução. E por fim, ela expressa que sua vontade não é transformar mulheres em seres masculinos. Afinal, a natureza as fez mais frágeis fisicamente. E que mais frágeis fisicamente que homens, e que isso não vai mudar. No entanto, elas não deveriam se esforçar para serem ainda mais inferiores. O problema, segundo ela, é que a sociedade coloca travas para que a mulher exerça a razão, ao não se importarem tanto com a educação das mulheres como se importa com a dos homens. E isso acaba por gerar comportamentos nessas mulheres que ela descreve como degradantes ou viciosos, pois ao admitirmos que as mulheres são criaturas racionais, elas deveriam ser incitadas a adquirir virtudes, que poderiam chamar de próprias. Pois como é possível enobrecer um ser racional por algo que este não obtém pelo próprio esforço? E é importante nos lembrarmos desses argumentos aqui, porque a Mary Stonecraft ela vai voltar a eles muitas vezes ao longo do livro, para justificar suas posições, e de uma forma recorrente, os mesmos raciocínios que a levam a reprimir a posição das mulheres na sociedade também a levam a criticar o sistema monárquico, o sistema monárquico tanto na Inglaterra como o que estava indo abaixo na França. E ela também, a crítica dela, no geral, sobre as mulheres, é direcionada a mulheres burguesas, já que para ela, mulheres pobres ocupam sua mente a sustentar a casa e os filhos, enquanto mulheres nobres não precisam se preocupar com nada, e podem passar os seus dias exercendo a razão por meio da leitura. No entanto, ela de forma alguma concorda que a nobreza seja mais virtuosa. Muito pelo contrário. Na verdade, muitos dos argumentos que ela usa para criticar a forma como as mulheres se comportam mesmo na sociedade, ela também usa para criticar essa nobreza, principalmente a situação social. Ela julga que é uma situação social desfavorável e que dificulta para que ambos os grupos busquem essa tal virtude. Porque, segundo ela, a grande fonte do vício e da insensatez femininos é a estreiteza da mente. E a própria constituição dos governos civis tem colocado obstáculos quase insuperáveis para impedir o cultivo do entendimento feminino. No entanto, a virtude não pode basear-se em outros fundamentos. Os mesmos obstáculos são colocados no caminho do rico, com iguais consequências. E aí ela cita o Adam Smith ao compartilhar da opinião do autor de que os ricos são pessoas pouco virtuosas, e estende essa afirmação a mulheres também. E é por isso que a Mary Stonecraft advoga tão veementemente a favor da educação das mulheres. Longe de dizer que homens e mulheres são iguais diante da natureza, como eu já falei, ela diz que mulheres, apesar do fato de que sempre serão inferiores em constituição física, não devem buscar se inferiorizar ainda mais. Muito pelo contrário, devem procurar aperfeiçoar o seu entendimento e buscar o desenvolvimento de sua razão para além de habilidades que a fariam desejáveis para um homem. Isso faria dela uma companheira para seu futuro marido, em vez de ser apenas alguém que inspira
um desejo sexual que é passageiro ou que seja uma serva de confiança. A Mary Wollstonecraft, ela diz isso principalmente em resposta ao Rousseau, porque ele diz na obra dele, Emílio, que as mulheres elas apenas observam enquanto os homens raciocinam. Só que para a autora, apesar da força física diferenciar os homens e as mulheres, essa é a única distinção natural entre os sexos, sendo a capacidade de raciocinar presente em ambos, e por isso ambos deveriam buscar exercitá-la da mesma forma e também pelos mesmos meios. E mesmo que a natureza tenha feito com que as mulheres fossem seres mais fracos, a fragilidade não é uma virtude. No entanto, as mulheres recorrem a ela para seduzir o sexo oposto e assim obter uma espécie de vantagem ilícita, que é uma espécie de pequeno poder para um gênero oprimido na sociedade, e assim elas sacrificam até a sua virtude ao longo desse caminho. Por isso, segundo a Mary Wollstonecraft, é hora de efetuar uma revolução nos modos das mulheres, hora de devolver-lhes a dignidade perdida e fazê-las, como parte da espécie humana, trabalhar reformando a si mesmas para reformar o mundo. Porque as consequências dessa falta de educação para as mulheres na sociedade, elas são muitas. As mulheres acabam se tornando seres que vivem para a atenção lascívia do sexo oposto, obcecadas por aparência em vez de substância, e isso as faz se tornarem mães ruins, já que estarão sempre mais preocupadas com as vontades do marido. E se esse vier a falecer, elas serão incapazes de cuidar de si mesmas ou de seus filhos, já que nunca foi lhes ensinado a se ocupar de outra coisa a não ser obter a atenção masculina. E aí ela vai acabar também nutrindo uma rivalidade para com suas filhas, já que essas filhas jovens, elas serão vistas pela mãe como uma ameaça à beleza da mãe. E por isso também que há tantas prostitutas, segundo a Wollstonecraft, porque quando a mulher se vê numa posição de ter que se sustentar, mas que a única coisa que lhes foi ensinada é a arte de seduzir os homens, é a isso que elas vão recorrer em tempos de necessidade. A modéstia, para ela, é uma virtude necessária em ambos os sexos, mas ela só será incutida na mulher quando a sua atenção for desviada das tarefas que exercitam apenas a sensibilidade. E o coração tem de bater mais em compasso com a humanidade do que por amor. Só assim a modéstia seria verdadeira, em contraste com uma falsa modéstia, que é ensinada às mulheres. E a castidade que resultaria dessa verdadeira modéstia, naturalmente, poderia sim ser considerada uma virtude. Um pouco mais à frente do livro, a autora se dedica a repudiar a representação de mulheres em outros autores, sendo eles Rousseau, que ela já tinha mencionado antes, Dr. Gregory, Dr. Fordyce e Lord Chesterfield, entre outros, e outras que são todos iluministas, da época da Mary Wollstonecraft. Mais ou menos, né? Porque o Rousseau é um pouco antes. Que tratam, e todos eles, na verdade, tratam de como pensam que uma mulher deve se comportar, e os argumentos que ela usa para repudiar esses autores são os mesmos que eu já falei, que eu já apresentei anteriormente, que o objetivo de uma mulher não deveria ser ganhar o afeto do homem, e tampouco se submeter a ele,
mas sim procurar aguçar a sua mente e expandir seus interesses em busca da virtude. O Wollstonecraft defende que a exposição a esses livros prejudica a educação de moças de tal forma que, mesmo ao atingir a maturidade, essas mulheres não conseguem exercer sua capacidade de raciocínio de outra forma, senão na busca por esse micropoder que eu mencionei, que advém das emoções que elas causam aos homens. E ela ainda defende que o resultado não poderia ser outro com base no modo como foram educadas, com base no modo como essas mulheres fossem educadas. E isso leva a Mary Wollstonecraft a censurar a forma como a própria sociedade vê essas mulheres. E ela dá exemplos de frases que debocham delas, como o maior orgulho das mulheres é obedecer sem discutir, e que toda mulher no íntimo é uma libertina. E aí, nas partes finais do livro, ela declara que para que mulheres se tornem membros verdadeiramente úteis da sociedade, sustento que elas deveriam ser orientadas pelo cultivo em grande escala do seu intelecto. Essa frase, ela sumariza perfeitamente a ideia do livro e o objetivo da Mary Wollstonecraft, porque ela não pensa apenas na defesa do seu gênero. Sua filosofia, assim como outros iluministas ingleses, envolve toda uma teoria moral a respeito da sociedade, da qual mulheres também fazem parte. Por isso, a gente tem que ter cuidado ao restringir a obra dela a uma origem do feminismo, porque por mais que a gente possa interpretá-la dessa forma nos dias atuais, o seu objetivo maior sempre fora outros. E esquecermos disso poderia acarretar em erros anacrônicos de interpretação da Mary Wollstonecraft. Como exemplo, eu vou mencionar aqui o caso da historiadora Tânia Morim, porque no livro dela, Virtuosas e Perigosas, Mulheres na Revolução Francesa, ela chega a atribuir a Mary Wollstonecraft uma certa contradição entre sua defesa das mulheres em seu texto respondendo a Burke, e que de fato ela chama a atenção de Burke pela linguagem misógina, vamos dizer assim, que ele usava para com as mulheres, mas que posteriormente ela concordou com essa tese de mulheres na sarjeta em relação a essas mulheres que participavam de passeatas na Revolução. No entanto, quando você lê o texto completo de reivindicação dos direitos dos homens, a gente percebe que essa contradição apontada, ela vem de uma má interpretação da Mary Wollstonecraft. Afinal, ela não é apenas uma defensora dos direitos das mulheres, mas sim alguém que, como muitos dos seus pares, tinha uma filosofia moral a respeito de como uma sociedade deveria funcionar. E nela há claramente definido o papel das mulheres, que assim como homens, agem de forma correta ou incorretamente e devem ser responsabilizados pelos seus erros, porque ambos são capazes de alcançar a virtude. Então, o gênero feminino, na obra da Mary Wollstonecraft, ele não está isento de crítica sobre o seu comportamento. Pelo contrário, na verdade, ela critica bastante o comportamento feminino em reivindicação dos direitos das mulheres. Para concluir, então, a Mary Wollstonecraft era uma iluminista inglesa cuja teoria social girava em torno da virtude. Para ela, homens e mulheres deveriam exercer sua razão em busca de virtudes. E, no entanto, a sociedade em que eles estavam inseridos muitas vezes desencorajava essa busca com vários artifícios. Um desses era a monarquia, já que dentro desse sistema, homens eram exaltados por características além de seu controle, como o nascimento, e para ela,
Mulheres também eram desencorajadas nessa busca por causa do tipo de educação que recebiam, ensinando-as a se focar em beleza e outras futilidades, em vez de temas mais importantes. Por isso, dentre os assuntos que Wollstonecraft defendia, estava tanto a abolição da monarquia, como ocorreu na Revolução Francesa, quanto a preocupação séria com a educação de mulheres e o que ela esperava, que era o que ela esperava que fosse ocorrer na Revolução, mas, no entanto, não ocorreu. E é isso, gente. Muito obrigada.